Amados irmãos, bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Quero de todo o coração agradecer ao pastor Sávio, aos pastores, ao conselho da igreja, pela oportunidade de poder estar aqui. Já pude ter contato rápido com alguns irmãos. Queremos agradecer a receptividade, o carinho e o amor já apresentado. Quando a gente reflete e pensa, amados irmãos, em liderança espiritual, de fato, ser líder espiritual, ser líder do povo de Deus, é um privilégio. Só que também é um desafio. Liderança espiritual não é algo que nós desenvolvemos automaticamente, ou como simplesmente fruto da nossa capacidade intelectual, física. Não é simplesmente uma questão de desempenho. Liderança espiritual está muito relacionado a caráter. Quando a gente observa, com certeza vocês ouviram e viram exposições nesse sentido, concernente às qualificações de oficiais, presbíteros, diáconos, pastores da igreja. A gente nota naqueles textos paulinos que tais qualificações estão muito relacionadas ao caráter. A grande maioria delas descreve como deve ser o líder. Por quê? Porque no reino de Deus, o ser está antes do fazer. Na obra de Deus, na esfera espiritual, na comunidade de Cristo, primeiro nós somos, depois nós fazemos. Deus, antes de estar interessado naquilo que nós fazemos, Deus está interessado em quem nós somos. Ou seja, a nossa essência vem antes das nossas atividades. Mas para que a gente seja o que Deus quer que nós sejamos, para que a gente desenvolva traços de caráter que refletem o nosso Salvador e, consequentemente, trazem glória a Ele, nós precisamos de algo. Nós precisamos de graça. Da graça de Deus. É essa graça de Deus que quebra as nossas resistências. É esta graça de Deus que perdoa os nossos pecados. É esta graça de Deus que nos capacita para ser quem de fato somos. É esta graça que nos molda. Eu queria pensar um pouco com vocês hoje sobre um personagem muito conhecido por nós, chamado Moisés. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia. Êxodo capítulo 3. A gente não vai ler esse texto todo, e a gente vai apresentar algumas ideias básicas, fundamentadas no capítulo 3 e no capítulo 4. Mas eu queria só ler com vocês
Êxodo capítulo 3, a partir do verso 10. E a gente vai ler, nesse momento, a priori, até o versículo 12. Êxodo capítulo 3, do verso 10 ao verso 12. Todos os irmãos acharam o texto? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ok. Diz assim, Êxodo 3, 10 a 12. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quando a gente lê esta passagem, este capítulo, a gente percebe o chamado de Deus para que Moisés libertasse Israel do domínio egípcio. E liderança espiritual está muito ligado a ser instrumento de Deus para que o povo de Deus cumpra os propósitos para os quais Deus os delineou, os formou. O líder é aquele indivíduo que guia, que conduz o povo de Deus para que o povo de Deus viva os desígnios divinos. E nós temos aqui Deus chamando Moisés para libertar Israel do domínio egípcio. Mas, simultaneamente a isso, nós percebemos a resistência de Moisés. E nós vemos Deus usando a sua graça, o seu favor, a fim de moldar Moisés, a fim de transformá-lo em um vaso, em um instrumento para o louvor da sua glória. Nessa passagem aqui, Moisés está com 80 anos. Ele não é mais um garoto. Ele não é mais um jovem. Quando a gente estuda a vida de Moisés, a gente percebe que a história dele se divide em 3 períodos de 40 anos. As 2 primeiras fases é como se fosse um estudo de contrastes. Durante os primeiros 40 anos da vida de Moisés, a sua existência em termos humanos era notável. Ele estava no Egito, ele era o filho adotado da filha de Faraó, ele foi criado na riqueza e na pompa egípcia, ele foi educado no templo do sol, ele ganhou experiência como guerreiro, era um orador habilidoso, era respeitado, tinha autoconfiança, ele estava sendo preparado para assumir o trono, ele era o orgulho do Egito antigo. Assim foram os primeiros 40 anos da vida dele. O segundo período foi totalmente diferente. Moisés agora não está mais no Egito. Ele está no deserto. A sua carreira é mudada de maneira abrupta, repentina. E agora, o homem que um dia teria a liderança de uma poderosa nação, ele é um simples pastor de ovelha nas ardentes areias do deserto midianita. Certa manhã, Moisés acorda e vai fazer o que ele sempre fazia. Ele leva o rebanho de ovelhas do seu sogro Jetro para o deserto. Mas naquele dia, Deus rompe o silêncio com Moisés. Naquele dia aparentemente comum,
Deus revela de uma maneira mais específica a sua graça àquele homem. Não há nenhuma menção que Moisés tinha ouvido de uma maneira tão nítida a voz de Deus naquele segundo período de 40 anos. Talvez Moisés achava que a sua vida, no que diz respeito ao povo de Israel, no que concerne a libertação daquela nação do Egito, tinha chegado ao fim. Mas havia algo na voz de Deus, falando com Moisés. Havia algo chamado graça. E eu queria pensar nisso, entendendo que liderança espiritual, entendendo que cristianismo, que vida cristã, que ser de Deus, que antecede fazer o serviço de Deus, envolve uma graça. E uma graça que nos restaura. Se nós quisermos fazer o serviço de Deus porque somos bem intencionados, se nós quisermos realizar a obra do Senhor porque temos habilidade, porque estudamos, porque nos preparamos, tudo isso é importante, mas se nós estivermos fundamentados nisso, nós iremos fracassar. Nós precisamos de algo maior. Nós necessitamos do poder do Espírito. Nós necessitamos de uma vocação celestial. Nós necessitamos de um chamado divino. Nós necessitamos ser veículos da sua graça. E esse movimento da graça de Deus na vida de Moisés, na minha vida, na sua vida, é um movimento restaurador. É um movimento reintegrador. Eu queria pensar em 3 aspectos desse movimento da graça de Deus, chamando-nos para sermos aquilo que devemos ser, chamando-nos para fazermos o que Deus quer que nós façamos, chamando líderes, chamando oficiais para serem o que Deus os chamou para ser, para viverem como Deus os vocacionou para viver, para fazerem a obra que Deus designou para fazer e do jeito que Deus determinou. Esse texto aqui nos mostra, irmãos, uma graça que restaura, em primeiro lugar, Deus escolhendo um rejeitado. Deus é um Deus que escolhe pessoas rejeitadas. Interessante que Moisés, ele cresce no Egito com uma convicção de que ele teria, de certa forma, um papel importante naquele contexto. Movido por essa ideia, se você lê Êxodo capítulo 2, diz o texto que um hebreu, especificamente versos 11 e 12, estava sendo espancado por um egípcio. E Moisés, para defender o seu compatriota, ele mata o egípcio e o esconde na areia. No dia seguinte, estão 2 hebreus brigando. Moisés tenta interferir pacificamente e diz o texto que um dos seus compatriotas o argue, dizendo: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Verso de número 14 do capítulo 2 de Êxodo. Tal resposta revela a Moisés que o assassinato que ele tinha cometido no dia anterior foi descoberto. E simplesmente Faraó agora busca matá-lo. E Moisés foge. E ele foge para a terra de Midian. O futuro herdeiro do trono egípcio, ele se torna simplesmente um fugitivo. Ele chega em Midian,
capítulo 2, versos 16 e 21, e ele é acolhido por um dos sacerdotes daquela terra, Jetro, também chamado de Reuel, que tem 7 filhas. E diz o texto que ele concede uma destas, cujo nome era Zípora, para ser a esposa de Moisés. Bem, gozado, triste, dramático, o filho da filha de Faraó, criado em toda a sabedoria e ciência egípcia, agora é um fugitivo do rei do Egito, odiado pelos egípcios, não compreendido pelo seu próprio povo, um rejeitado. Um rejeitado pelo governante da maior nação da época, rejeitado pelos egípcios, rejeitado pelos hebreus, e agora Moisés vive os 40 seguintes anos da sua vida cuidando de ovelhas. E ora, cuidar de ovelhas em um deserto, sob o favor do sogro, não é algo empolgante. Não é verdade? Você viver num deserto pastoreando ovelhas não é algo excitante. O fato é que o texto não mostra nenhuma menção de Deus falando com Moisés durante 4 décadas, enquanto ele fazia aquele serviço rotineiro e nada empolgante. Talvez naquele período a culpa, o remorso, deixou na mente dele um pensamento: tudo está acabado. Mas um dia aparentemente qualquer, sem aviso, sem e-mail, sem telefone, sem sonhos, sem revelações, sem trovão, sem relâmpago, Deus age. Deus intervém. E Moisés observa uma sarça que queima. Não há nada incomum em uma sarça que queima no deserto, mas o elemento era, a sarça queimava. Aquele arbusto espinhoso pegava fogo sozinha. A questão é que ele não virava cinzas. Essa era a questão. Diz o texto, irmãos, você observa logo no início do capítulo 3 de Êxodo, do verso 2 ao verso 5, diante daquela maravilha, Moisés tenta se aproximar, o Senhor diz: não te aproximes, mas tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E aquele homem rejeitado, aquele homem escanteado, aquele homem que precisou fugir para salvar a sua vida, agora Deus se revela a ele como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e diz para ele: eu vou te usar, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou te usar para que você leve esse meu povo a uma terra boa, a uma terra que emana leite e mel. E no verso 10, Deus diz: vem agora e eu vou te enviar a Faraó. Mas quando você vê a resposta de Moisés, no verso 11, você percebe o trauma da rejeição. E Moisés diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Mas é aí que entra a graça, irmãos. Porque a graça significa Deus usar um quase, desculpa a expressão, João ninguém, e o transformar em alguém. Quando uma pessoa quer fazer a obra de Deus e ela se acha boa o suficiente, ela tem grandes possibilidades de fracassar. Mas quando ela tem um reconhecimento da sua fragilidade, da sua fraqueza, das suas debilidades, da sua dependência,
Deus, de maneira soberana e graciosa, Ele age. E aqui Ele simplesmente escolhe um rejeitado. Deus age de maneira misteriosa. Quantos aqui que talvez tenham se convertido em momentos em que a sua vida existencial estava quebrada? Em momentos em que a sua alma estava machucada, além do seu estado de homem natural, morto em seus delitos e pecados. E Deus, de maneira graciosa, chegou até você, mediante a sua palavra, e o chamou, e o vocacionou, e o transformou, e o renovou, e lhe deu a vida dele. Porque é assim que a graça de Deus age. É uma graça que escolhe pessoas rejeitadas. Tanto que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 26, que nós devemos reparar na vossa vocação, porque não são chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as fracas para envergonhar as fortes. Ele escolheu as humildes e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O deserto quebrou todo e qualquer possível orgulho e vaidade de Moisés. E Moisés, quem sabe, naquele período inicial dos seus primeiros 40 anos, que talvez ele pensasse, eu sou alguém, eu tenho capacidade, Deus vai me usar. E Deus permitiu que ele se tornasse um ninguém, para dizer para ele o seguinte: quem faz a obra sou eu, você é um instrumento, você é um vaso, se coloque nas minhas mãos, que eu vou te usar. Assim Ele age com o líder, assim Ele age conosco, assim Ele age com os seus filhos. A gente vê um segundo movimento da graça de Deus aqui na vida de Moisés, é Deus encorajando um sujeito amedrontado. Moisés não era simplesmente um indivíduo que vivia o trauma da rejeição, mas agora ele era um homem com medo. Se você nota aí, a partir do capítulo 3, a partir do versículo de número 13, Moisés, ele vai objetando a Deus. E ele diz: quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aqueles 40 anos no deserto, não apenas trouxeram rejeição a Moisés, mas trouxeram traumas, temores na sua alma. Moisés não era mais aquele homem que confrontava o erro. Ele não era mais aquele homem que, movido por coragem, desafiava o opressor. Não. Ele é um pacato pastor de ovelhas. As únicas que ele confrontava quando saíam da linha eram as ovelhas. Ele já tinha 80 anos. Ele foi acolhido pelo o que seria o seu sogro. Ele estava com medo. Ele se sentia inadequado para a missão. É interessante isso. Um líder espiritual, um crente, se ele não tivesse instrumento de dizer, eu não sou capaz. Ou Deus faz, ou nada acontece. Eu não tenho por mim mesmo. Eu preciso de uma graça que me habilite. Se ele não tivesse senso, há uma probabilidade muito real, muito concreta, dele não ser o líder
que Deus quer que ele seja. É interessante que aqui Moisés tinha outros problemas, era um cara medroso. E Deus traz a Moisés duas realidades. Em primeiro lugar, Deus garante a Moisés a sua presença. Deus diz no verso 12: eu serei contigo. Segundo lugar, Deus promete sinalizar que Israel não seria apenas libertado, mas seria resgatado para cultuar a Deus. Porque a missão de Moisés não era uma missão simplesmente de transportar o povo geograficamente de uma terra para outra. A missão de Moisés era ser instrumento para que Israel pudesse, de fato, cultuar o verdadeiro Deus na sua terra, e não viver numa terra eivada de ídolos. É assim que a graça de Deus age. Moisés, ele levanta objeções, e ele diz: quando me perguntarem lá, qual é o seu nome? Verso de número 13, que lhes direi? Qual é o Deus que te enviou? Porque a nação egípcia era uma nação idólatra. Diz o texto que o Senhor fala para Moisés, diz para eles que eu sou o que sou, te enviou. É interessante que essa expressão, eu sou o que sou, são as mesmas letras em hebraico que formam o nome Yahvé. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: eu sou o Deus autoexistente, eu sou o Deus eterno, eu não dependo de ninguém, eu não fui criado à imagem e semelhança do homem, foi eu que criei o homem à minha imagem e semelhança. O Senhor estava dizendo para Moisés: eu sou o Deus que tenho existência própria, infinita. Diga aos egípcios que eu sou, te enviou, Moisés. Diga que Yahvé, um termo mais íntimo para o Senhor vivo, lá no vocabulário hebreu, diga que Yahvé te enviou. E Deus, se você acompanha o texto aí, você vai perceber que no verso 18, Deus traz mais promessas para Moisés. Versículo 18, Deus mostra para Moisés que os líderes dos israelitas ouvirão a sua voz. E no verso 20, Deus diz para ele que Faraó, após os prodígios divinos, vai deixar o povo ir. Quantos de nós já sentimos medo? Quantos de nós já sentimos temor? Quantos de nós, às vezes, já tivemos medo de morrer, medo de viver, medo de casar, medo de ficar solteiro, medo de envelhecer só, medo de perder o emprego, medo de nunca se aposentar? Nos tempos contemporâneos é um medo bem comum, né? Com as novas leis que podem surgir. Quando é que vai se aposentar? Quem sabe, sei não. 164 anos, talvez. Medo. Nós temos aqui um homem com medo, fruto de fracassos anteriores. Um homem com complexo de inferioridade, com culpa. Mas Deus vai até aquele homem e Deus o encoraja. É assim que Deus age comigo, com você. Ele diz: eu sou o que sou. Não tenha medo. Eu vou cuidar de você. Eu vou lhe suprir. Eu vou lhe usar. Eu vou lhe sustentar. Eu vou lhe abençoar. Não tenha medo. Apenas se coloque nas minhas mãos e deixe eu te usar. Era isso que Deus estava fazendo com Moisés. Era isso que Deus estava fazendo com Moisés. Há um terceiro movimento aqui da graça de Deus. Deus não apenas escolhendo o rejeitado, Deus não apenas encorajando o amedrontado, mas se você caminha para o capítulo 4, você percebe Deus capacitando um incapaz.
É um Deus que capacita pessoas que se consideram incapazes. Moisés continua a sua resistência ao chamado de Deus. E no capítulo 4, ele levanta uma terceira objeção, revelando que ele tinha dificuldade em aceitar aquela graça de libertar o povo. Moisés diz, verso 1, olha aí na sua Bíblia: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés está dizendo o seguinte: eles não vão me respeitar, eles não vão acreditar nessa história. Deus continua agindo com graça naquele líder, e o Senhor apresenta 3 sinais. 3 sinais que identificavam que ele era o escolhido para liderar o povo de Israel para ser boca de Deus. Primeiro sinal, versos 2 e 3. Um bordão que é transformado numa serpente. Uma vara que se transforma em serpente. Segundo sinal, a serpente que volta a ser vara. Verso 4. Terceiro sinal, as águas do rio, verso 9, que se tornam sangue sobre a terra. O que Deus está dizendo para Moisés? Deus está dizendo o seguinte: você terá todo o poder que precisar. Deus está dizendo para Moisés o seguinte: se eu posso usar uma vara, se eu posso transformar uma vara em uma serpente, acredite, Moisés, por menor que seja a sua condição, eu posso usar você. Moisés tinha apenas uma vara. Ele não tinha mais um nome grandioso, ele não tinha mais riqueza, ele não tinha mais reputação, ele não tinha mais honra, ele não tinha mais respeito dos seus compatriotas, ele não tinha mais nada. Em termos humanos, ele tinha uma família, ele tinha um sogro que o mantinha, tinha esposa, tinha filhos, tinha uma vara. Mas é assim que Deus trabalha. Deus utiliza o pouco que nós temos para realizar grandes coisas. Amém, irmãos? Deus utiliza o pouco que nós temos para realizarmos grandes coisas. Moisés tinha uma vara, mas uma vara nas mãos do grande eu sou se torna um instrumento de poder e de graça. Se você toma a sua vida, e se você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, com as suas limitações, com os seus erros, com os seus pecados, com os seus traumas, com as suas fraquezas, com as suas esquisitices na alma, Deus pode fazer grandes coisas. Basta nós nos colocarmos nas mãos do Deus que traz à existência aquilo que não existe. Moisés continua a sua conversa com Deus. E ele levanta uma outra objeção. Verso número 10. Moisés diz para Deus: eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. A Bíblia Viva parafraseia esse texto, Moisés dizendo: eu nunca fui bom para falar, nem antes, nem depois que o Senhor falou comigo. Eu sou lerdo para falar. Ora, parece que aqueles anos no deserto produziram embaraço na mente de Moisés. Por quê? Porque se você lê Atos capítulo 7, 22, diz que Moisés era poderoso em palavras e obras. Ele já tinha sido eloquente. Mas parece que aqueles 40 anos conversando com ovelha
não aperfeiçoou a oratória dele, mas atrofiou. E Deus pacientemente, agindo graciosamente, responde a Moisés: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê, o cego? Não sou eu, Senhor? Vai agora e eu serei com a tua boca. Deus faz, entre aspas, uma espécie de terapia com Moisés. Eu vou estar nos seus lábios, eu estarei na sua língua, eu vou dar a você as palavras necessárias. É esse o Deus, irmãos, que age fazendo grandes coisas por meio daqueles que se consideram um nada. O Senhor está dizendo: você terá tudo o que precisar. Moisés continua objetando, e Deus fala sobre Arão, o irmão de Moisés, que seria utilizado como boca de Moisés para falar o povo. Por quê? Porque Deus é aquele que capacita os que se consideram incapazes. Um indivíduo chamado Alexander White, ele escreveu sobre a vida de Moisés e sobre a nossa vida o seguinte: alguns de vocês saberão o que 40 anos no deserto, atrás do monte de Deus, fez por si mesmos. Você sabe como aqueles anos reduziram e subjugaram seu temperamento tão altivo. Como o afastaram das falsas aparências e doçuras deste mundo. E como lhe deram olhos e coração para sofrer a perda de todas as coisas. E se os 40 anos realizaram tamanha mudança no erudito de Deus, de coração tão lento quanto o seu, você não vai se surpreender diante do homem Moisés, quando ele voltou da terra de Midian. Qualquer utilidade que você tem, ou provavelmente venha a ter, ou qualquer esperança ou ambição de tê-la, tudo tem suas raízes na grande graça de Deus derramada sobre você. Qual é a ideia? A ideia é para nós sermos o que Deus quer que sejamos, para nós fazermos a obra que Deus determinou que nós façamos. Antes de tudo, nós precisamos ser o que Deus quer que sejamos. O fato é que em Cristo, nós não somos ainda tudo o que Deus quer que sejamos. Mas em Cristo, nós não somos mais os mesmos. Em Cristo, a nossa vida é como uma construção que está sendo edificada. Em Cristo, o caráter dele está sendo moldado em nós. Em Cristo, a obra que um dia ele começou, ele vai terminá-la. Nós não somos tudo o que deveríamos ser. Mas nós não somos mais os mesmos. Quando a gente olha o restante da trajetória de Moisés, e eu queria concluir, a gente percebe, por exemplo, no capítulo de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, que Moisés falava com o Senhor face a face. Ele era um líder que tinha vida com Deus. Porque um líder, antes de tudo, precisa ser um crente. E um líder crente tem relação com Deus. Diz o texto que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Moisés era um homem que tinha uma relação
de profunda intimidade com Deus. Mas tudo isso começou com a graça de Deus agindo na vida dele. Era um homem que tinha uma relação saudável com o Senhor. Quando você lê Números, capítulo 12, versículo 3, a gente percebe não apenas a relação saudável que Moisés tinha com Deus, mas a relação saudável que Moisés tinha com o povo. Ele tinha autoridade. E como ele tinha autoridade? Ele era um líder. Era um líder através do qual Deus se manifestava com sinais até. Mas diz Números que Moisés era um homem manso. O que é o sujeito manso? O sujeito manso não é um indivíduo passivo, sem convicções. Manso é alguém que entregou os seus direitos a Deus. Manso é alguém que não briga mais pelos seus direitos. Manso é aquela pessoa que sabe que os seus direitos foram entregues a seu Senhor. Moisés era muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Um guerreiro que comandava um povo, que formaria um grande exército, um povo, quem sabe aí, aproximadamente 2 milhões de pessoas, manso. Um homem cheio de autoridade, um homem acompanhado pelo poder de Deus, manso. Manso a ponto de interceder pelo povo diante do pecado do povo. Manso a ponto de dizer: Senhor, ou tu perdoes o pecado desse povo, ou risca-me do livro que escreveste. Manso a ponto de não reivindicar os seus direitos, mas entregá-los a Deus. Porque é assim que o líder tem que ser. Você nota todas as habilidades que Moisés tinha. A sua iniciativa. A sua autoridade. A sua capacidade de agregar. A sua inteligência. A sua perseverança. A sua resiliência. A sua capacidade de permanecer firme em meio às adversidades. Mas tudo isso vinha da graça de Deus. A sua capacidade de ter uma relação íntima com o Senhor, como um líder precisa ter. A sua capacidade de ter uma relação saudável com o povo de Deus, não de soberba, nem de vaidade, mas de serviço, de amor, de sacrifício. Mas tudo isso veio da graça de Deus. A minha oração, o desejo de Deus, é que a graça dele nos envolva, que nós dependamos dele, que nós confiemos nele, que nós descansemos no seu poder e na sua bondade. Vocês já ouviram uma frase que diz: o pássaro com asa quebrada nunca mais voará tão alto? A ideia é, se você falhou, jamais conseguirá as alturas que alcançou anteriormente. Isso pode ser verdade para o pássaro, mas não é verdade para aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Abraão foi um idólatra, mentiroso, que mentia para salvar a própria pele. A graça de Deus o transformou no pai da fé. Jacó era um trapaceiro, que roubou o direito de primogenitura do irmão. A graça o transformou em Israel, príncipe de Deus, que luta com Deus. Raabe frequentava as zonas de meretrício de Jericó. A graça de Deus a colocou na galeria dos heróis da fé.
e a incluiu na linguagem de Cristo. Eu não sei como está e como é a sua vida, mas a mesma graça que transformou a vida de personagens do passado é a mesma graça que transforma, que muda, que molda a sua vida para que você seja o que Deus quer que você de fato seja. Que Ele nos abençoe.